se esmerado em se aprofundar, em conhecer mais o Senhor através da sua palavra. Vou colocar essa aqui só para mim. Se quiser um pouco mais, peraí. Não, relaxa aqui, tá de boa. Já tá para conduzir. E aí, essa madrugada fui pego pelo Espírito Santo de uma maneira bem peculiar, assim. Ao longo das últimas semanas, quando o pastor Guilherme perguntou, Deus me deu 3 passagens. E essa madrugada assim, foi muito específico. Assim. Eu falei assim, Deus tem algo muito significativo para vocês hoje. Não sei quanto vocês... Nossa. Obrigado, né? Glória. Obrigado. Pau, graças a Deus. Obrigado. Eu não sei o quanto você está consciente de que Ele habita no meio dos louvores do povo. Sim. E eu estava ali orando durante a ministração do Dani e presença gloriosa. Obrigado, Jesus, por Senhor. Sim, Jesus. Obrigado porque o Senhor nunca nos falta, Senhor. Sim, Jesus. Obrigado porque a tua presença vale mais do que a vida, Senhor. Sim, Jesus, é O verdade. Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Eu queria te convidar a minha palavra de Deus comigo em Colossenses capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 9. Colossenses 1, 9. Diz assim, ó. Por esse motivo, estou vendo na versão King James, para quem estiver mais próximo da NVI, mas amém. Por esse motivo também, nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Pai, obrigado pela tua presença. O Senhor está aqui, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor tem pão e água para nós esta manhã. Por favor, sacia. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas contigo. Tira o coração de pedra e põe o coração de carne em nós, Senhor. Um ouvido disposto a te ouvir e te obedecer, Senhor. Temos, porém, um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder de Cristo e não de nós, Senhor, seja exaltado, seja engrandecido. A palavra é tua, a igreja é tua. Ó Senhor, os meus irmãos são teus, eu sou teu, Senhor. E nós nos colocamos humildemente debaixo da tua potente mão, te pedindo, fala conosco. Que a tua palavra seja como um martelo que esmiuça penhas, seja como a espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma do espírito. Que a tua palavra seja como o fogo do ourives que nos purifica, nos atraindo ao Senhor e ao conhecimento mais profundo de quem o Senhor é. Por favor, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Existe um tema que durante toda a minha vida eu tenho ministrado ele. Parece que cada vez que eu ministro o Senhor, cada vez gera algo novo. E como eu comentei essa noite de forma muito peculiar, o Senhor me pegou até 2h30 da manhã, desde ontem às 11, orando por hoje, de forma muito significativa. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre o conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Esse texto de Colossenses faz parte das cartas de Paulo durante o período em que ele estava preso. E Paulo foi ministro do Senhor por diversas perspectivas para trazer um entendimento da igreja de que a salvação é uma medida estática. A salvação é uma medida em que nós caminhamos todo dia mais para conhecer, porque existe oportunidade de mais conhecimento de Deus para você e para mim. E Paulo ministrou isso por diversas vezes. A gente vai ver, ele citou isso em Filipenses, em Colossenses e em outros textos. E nesse período, o início do texto, se você voltar um pouco, vai dizer que ele recebeu a notícia de Epáfras,
que era conservo dele, trazendo notícias da igreja que estava em Colossos, fazendo a perspectiva do amor da igreja que estava em Colossos. E Paulo começa dizendo, a partir desse versículo que nós lemos, que ele estava orando por eles, para que eles crescessem no pleno conhecimento da vontade de Deus, assim como eles crescessem no conhecimento do próprio Deus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só uma perspectiva rápida. Às vezes a gente não tem noção quando a gente lê a Bíblia. Eu gosto de olhar a Bíblia por dois temas. Eu gosto muito de geografia, então eu gosto de olhar a Bíblia entendendo o contexto geográfico do que está acontecendo, assim como uma timeline do que aconteceu antes, durante e depois daquilo que está sendo falado. E só uma curiosidade, se a gente for olhar Roma, onde Paulo estava preso, e a região de Colossos, são 1.851 quilômetros. É como se a gente saísse daqui de carro e fosse até Salvador. Só para vocês entenderem a diferença de distância, Colossos de Roma está a 851 km, Salvador de São Paulo está a 1.846 km. São 29 horas de carro. De a pé dá um rolezinho. E às vezes eles faziam a pé quando faziam a cavalo, às vezes de barco. Mas eu estou comentando isso porque eu ouvi o Pedro falando da distância, né, que é para você chegar aqui. E por que está aqui? Porque sair de casa longe, no domingo que a gente podia estar descansando, assistindo o Globo Rural, qualquer outra programação. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Jogando Call Jogando Call of Duty. E essa perspectiva de um conhecimento de Deus, ele tem que nos fascinar. Essa é a palavra. Quando a gente olha para a perspectiva bíblica, essa palavra conhecimento, citada no versículo 9 e no versículo 10, é a palavra grega epignosis, que significa conhecimento pleno, exato e completo. Um conhecimento preciso que envolve uma participação pessoal. Então, não é um conhecimento tipo, você conhece o Neymar? Eu já ouvi falar. Mas se você bater na casa dele e abre a porta para você, a gente conhece sobre ele, mas a gente não conhece de estar com ele. O conhecimento que está sendo falado aqui não é um conhecimento sobre, é um conhecimento sobre estar. Como está o seu conhecimento por Deus? É sobre Deus ou é sobre estar com Deus? É diferente. E Deus quer nos atrair a um lugar onde nós estamos com Ele. Nós desfrutamos de um lugar de onde o homem jamais deveria ter caído, que é aquele lugar de encontro no jardim. Um lugar onde Ele vem nos visitar e nós estamos com o nosso coração aberto. Lembra daquela passagem? Gente que diz, eis que estou à porta aí? Bate. Quem bate na porta lá de dentro ou está lá de fora? Lá de fora. Se ele tem a chave do seu coração, por que ele ainda está batendo lá fora? Quando você tem a chave da casa, você só entra. Eu tenho aprendido do Senhor que não é só um lugar de visitação. O salmista vai dizer, quem subirá ao Monte Santo de Sião, mas quem permanecerá? É sobre entrar e permanecer nele. É sobre desfrutar da glória e da presença dele, de um conhecimento que eu experimento, vivo e ando nele. Paulo vai dizer no texto de Atos, quando ele estava ali pregando no Areópago, né? Depois de ter passado pelo panteão de Deus ali em Atos 17, que ele vai dizer que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. É estar nele. E essa perspectiva trazida aqui por Paulo, quando a gente continua a leitura do texto, ela vai ter uma consequência, que é, versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Será que só eu que desanimo na caminhada aí? Será que é só eu que às vezes falo assim, poxa, deixa o pastor dele tocar lá sozinho hoje, porque hoje eu estou cansado demais, então às vezes dá vontade de ficar em casa, às vezes dá vontade de não estar, não participar, porque é tanta coisa para fazer, a nossa vida é tão corrida, é tão cansativa. Mas quando nós entendemos que Ele é o propósito, tem um cântico que nós temos cantado, que vai dizer, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Quando nós encontramos de verdade com esse Deus, tudo perde o seu valor. É sobre isso.
é sobre o encontro com Deus que tudo fica pequeno, ínfimo. Minha esposa não está aqui hoje, ela estava cooperando lá na nossa igreja, mas eu já citei algumas vezes isso na minha igreja lá, que Deus sabe o quanto eu amo minha esposa, o quanto eu daria minha vida por ela. Deus sabe o quanto eu amo minhas 2 filhas e o quanto eu daria minha vida por elas. Mas quando eu encontrei o Senhor, o amor que Ele me ensinou a ter por Ele, fez com que, apesar de amar a minha esposa, apesar de amar as minhas filhas, o amor dele fosse inigualável, fosse incomparável. Se nós continuarmos a leitura do texto, no versículo 13 ao 23, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, em uma perspectiva onde Paulo traz uma revelação profunda de quem Cristo é, apesar de um olhar humano, mas um olhar profundo. Versículo 13 vai dizer: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Isso é, tudo que existe, existe por Ele. Por Ele. Você respira? O oxigênio que você respira só existe na proporção da atmosfera que existe por Ele. Isso é tão profundo, irmãos. Ele nos resgatou no império das trevas. Ele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você entende a profundidade disso? É uma perspectiva que nos faz entender de um Deus que não está longe, mas como Pedro estava olhando, é um Deus que encarnou e viveu e andou entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai. Vai nos dizer o texto de João. É a revelação de um Deus que não está longe, um Deus que está perto de mim e de você. Aquele mesmo texto de Paulo que eu citei de Atos 17 vai dizer que Deus fez todas as coisas para que nós buscássemos, e ainda que tateando, isso é, ainda que nós não consigamos chegar, mas ainda que nós venhamos tatear, Ele não está longe de cada um de nós, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quanta dor você já passou? Fala para mim. Quantas adversidades você tem enfrentado? Quantos problemas têm assolado a sua vida? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Sim. Seu Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E é um Deus que está tão perto que cotidianamente Ele quer se revelar mais a nós. Nessa perspectiva trazida da oração de Paulo feita pelos Colossos. Mas existe uma outra perspectiva, que é uma perspectiva não tão profunda. A gente vê isso lá em João 17,3, onde o texto vai dizer, João 17,3, é um texto bastante conhecido: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Esse conhecimento no grego é ginosco, ou gnosis, que refere-se a um conhecimento inicial, factual e meramente intelectual. Não tem participação. Eu simplesmente sei. Eu simplesmente ouvi falar sobre. Mas ele diz, olha, a vida eterna é essa, que vocês saibam que Jesus é Deus. Saibam que Deus é o Deus verdadeiro e que Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Essa perspectiva é uma perspectiva superficial. Por que superficial? É superficial porque a palavra de Deus diz que se com tua boca confessares e com o seu coração credes que Jesus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Então, você não precisa ter um conhecimento muito profundo, mas existe uma medida de profundidade onde nós crescemos em conhecimento. Sabe aquela galera que fala assim, deixa para o final da vida, deixa para a última oportunidade, quando chegar a última oportunidade eu vou. Pode ser salvo? Até pode, mas é uma oportunidade de conhecimento tão ínfima diante da profundidade de Deus, que é fonte de todas as coisas.
Eu estava comentando com a pastora que eu trabalho com compliance e gestão de risco. E uma das frentes de atuação que a gente está puxando agora é inteligência artificial. Cara, incrível, cara. A quantidade de conhecimento que existe. A quantidade de conhecimento que foi produzido nos últimos 5 anos é infinitamente mais do que foi produzido antes. Com livros, com enciclopédias. Mas ele é fonte de toda sabedoria. Ele é fonte de todo conhecimento. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O que você precisa? Senhor, eu não sei como fazer, eu não sei como agir, Senhor, eu não sei como lidar. Ele pode te ensinar. Mas ele também pode te ajudar a passar pelo vale. Te dar as mãos e passar com você pelo deserto, sabendo que muitas vezes o deserto vai ser um lugar de aperfeiçoamento para quem te conheça, mas um Deus que não está longe, mas está perto de mim. No dia da angústia, da tristeza, mas também no dia da vitória. Isso não é sobre uma teologia de prosperidade que te diz que Deus vai te dar tudo que você precisa. Não, Deus não vai te dar tudo que você precisa. Deus vai te dar tudo que é o suficiente para que você tenha uma vida digna. Simples. Porque Ele já fez tudo por você. Se Deus não tivesse feito mais nada a não ser te dar a vida, Ele já teria feito o suficiente. E então Ele superabundou em expectativas, entregando o próprio Filho dele por amor de nós. E se isso não fosse o suficiente, dia após dia Ele continua te dando oportunidade de conhecimento do Cristo, o Filho de Deus. Sim. Todos os dias. E eu quero que você pare e pense comigo. Com certeza você já teve experiências incríveis com Deus no seu quarto secreto, aqui com o pastor Daniel ou em outros lugares. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou acima do peso. Precisando emagrecer, puxar ali o exemplo do pastor Daniel e puxar o pé. Mas se eu decidir a partir de hoje não comer mais, porque eu já comi muito, fiz um cálculo rápido esses dias na igreja, fazendo o seguinte: olha, se você come 1 quilo por alimento, e olha, eu estou comendo quase isso. 1 quilo por refeição, café da manhã, almoço e janta, são 3 quilos no dia. Na semana, no mês, no ano. Cara, é muita comida, né? É muita comida. Aí quando você multiplica isso por 36 anos, cara, é muita comida. Tonelada de comida. Tonelada de comida. Mas não importa quanto eu já comi. Importa que eu continue comendo para viver. Assim é a nossa vida espiritual. Não importa quantas experiências você já teve com Deus. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia. Sempre há mais conhecimento de Deus para nós. Sempre há um lugar mais profundo de Deus para nós. Sempre há uma medida mais profunda do conhecimento de Deus, que é fonte de todas as coisas. A pergunta é: você está satisfeito em conhecer a Deus o quanto você conhece? Se Deus pedir as suas madrugadas, será que Ele tem? Se Deus pedir mais o seu tempo, será que Ele tem? Sim. Ou será que o seu tempo está sendo gasto com coisas que o vento sopra e leva? Meus irmãos, Deus quer se revelar a nós. Deus quer nos levar a coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração, e serei achado de vós. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, as quais Ele fará revelar a sua aliança. Nesse lugar de profundidade e conhecimento de Deus, existe ainda uma outra perspectiva. Eu quero te convidar a ver em Êxodo capítulo 33, verso 13. Para não ficar falando sozinho, quem achou pode ler. Êxodo 33, 13. Pode? Pode? Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Vamos trazer uma perspectiva rápida? Quem está falando isso aí? Moisés? Aqui Moisés está no período pós, então
descida do monte, quando o povo tinha pecado por conta do bezerro de ouro que foi feito. Beleza? Concorda comigo que esse cara já teve experiências incríveis com Deus? Sarça ardente, foi um instrumento de Deus para trazer as pragas no Egito, viu o mar abrir, codornizes, maná, água que era imprópria se tornou água própria, serpentes no deserto. O cara teve experiências incríveis com Deus. Se não fosse suficiente, se você ler um pouquinho antes esse texto de Êxodo 33, vai dizer que Moisés encontrava o Senhor face a face com quem fala o seu amigo. Esse cara está pedindo para Deus: Senhor, me permita te conhecer mais. Você está satisfeito em conhecer o Deus quando você conhece? Moisés encontrava Deus na tenda do encontro. Ele marcou um lugar para encontrar com Deus. E a palavra de Deus diz, como nós cantamos, que quando ele saía daquele lugar, agora o Senhor enchia a bênção. E ele saía com o seu rosto brilhando, de forma que ele tinha que cobrir o seu rosto. Mas o Novo Testamento vai dizer: nós com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor. Deus quer se revelar mais a você, meus irmãos. A pergunta é: com que você está gastando o seu tempo? Não é sobre cantar bonito. Não é sobre vir para o encontro. Não é sobre entregar marmitas, não. É entender que Ele é digno de todas as coisas. Então, porque Ele é digno, eu canto. Porque Ele é digno, eu venho me encontrar. Porque Ele é digno, eu faço o meu melhor ao outro. Porque Ele me amou primeiro. Provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Que amor é esse? Um amor que, mesmo sabendo que nós vamos pecar, mesmo sabendo que nós viraremos as costas para Ele, Ele prova o seu amor por nós e continua nos atraindo. Vem, filho, meus braços estão abertos para você. Mas não ache que o que você vai plantar vai ficar sem colheita. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Agora, a gente pode plantar na presença ou pode plantar fora da presença. O texto de Josué, no capítulo 1, é muito conhecido, no versículo 9. Vai dizer: não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso. Mas se a gente ler os versículos antes, vai dizer: se atentamente guardares o livro do mandamento da lei, e não se desviares nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor fará prosperar o seu caminho. Então somente esforce-te e tende o cuidado de guardar o livro do mandamento da lei. Mas não é sobre a lei, é sobre a obediência. Porque a lei é morta. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu conhecimento, com todas as suas forças. Aí vem a pergunta: a gente ama Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, é fácil, irmãos? É fácil buscar uma vida de intimidade com Deus? Não, porque isso requer tempo. Não é como você entrar, chegar em casa e pedir: Alexa, ligar TV, e a TV liga. Alexa não precisa saber quem é você para ligar a TV, ela simplesmente liga. A presença de Deus não funciona assim. Para você chegar em níveis mais profundos, requer dedicação, requer busca, requer você entender que, assim como um relacionamento entre um casal, quanto mais você caminha junto, mais você conhece. Eu estou junto com a minha esposa, vai fazer 11 anos. E tem facetas dela que eu encontro e percebo que eu nunca tinha percebido em 11 anos. E minhas filhas, quanto mais elas crescem, mais facetas novas eu conheço delas. O que dizer de um Deus que é eterno? Será que você conhece a Deus por completo? Você nunca vai conhecer. Então a gente precisa se dedicar. E essa perspectiva de conhecimento que nós lemos aqui em Êxodo 33 é pedir a mesma palavra Yadá, Y-A-D-A. Yadá. Essa palavra é a mesma palavra citada em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando Adão conheceu Eva e Deus a concedeu um filho.
Se você ler na NAA ou nas versões mais novas, vai dizer que Adão teve relacionamento sexual com Eva e Deus a concedeu um filho. Esse conhecimento, Yadá, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento próximo, é um conhecimento relacional. Quanto mais você se relaciona, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais intimidade você tem. Eu citei a última oportunidade que eu estive aqui, pregando com vocês, eu estava vendo meus rascunhos, que eu disse que Deus não quer ficar com você, Deus quer casar. Porque ficar se fica com qualquer um, é assim que hoje em dia as pessoas dizem. Prazer sem compromisso. Deus quer te dar prazer com compromisso eterno. É um prazer que você não encontra nos prazeres desse mundo, mas eles são sombra das coisas que estavam por ser reveladas. Então não tem entender, galera? Às vezes eu falo assim, dou umas viajadas, e mano, o que esse cara está falando? Deus quer nos levar a esse conhecimento profundo dele. Sabe por quê? Da mesma fonte que o Dani toma, da mesma fonte que ele bebe, você também pode beber e comer, está disponível. O véu foi rasgado. A mesma profundidade de conhecimento que existem nos grandes homens de Deus de hoje e do passado está disponível a nós. A pergunta é, você quer gastar tempo para conhecer a Deus? Qual foi a última vez que você passou uma hora de joelhos falando, Senhor, mostra-me tua glória. Senhor, por favor, me permita conhecer mais ao Senhor. Eu quero sair do raso, eu quero sair das águas do artelho, do joelho. Senhor, me leva para águas profundas, para águas que eu não conheço. Eu quero beber das águas que fluem do trono de Deus. A pergunta é, você quer ver? Ou está mais fácil fazer como o povo fez com Moisés? Moisés, sobe lá, fala com Deus. O que Deus falar pra gente, você vem contar pra gente. É fácil. É tipo, desculpa a expressão, mas o passarinho que vai lá, mastiga e vomita da boca do passarinho filhote. Não é sobre isso. Não é sobre a experiência do seu pastor, é sobre a sua experiência. Não é sobre quando Deus se revela a ele, é sobre quando Deus quer se revelar a você. Existe mais de Deus para nós, meus irmãos. Existe uma profundidade mais profunda em Deus para nós. Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses capítulo 2, verso 12. O texto bíblico vai nos dizer: Amados, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade, fazendo tudo sem murmuração nem contendas, para que vós vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Desenvolveu a vossa salvação. Todos aqui são salvos, amém? Amém. Amém? Todo mundo já entregou a vida para Jesus, amém? Se entregou, dá para fazer apelo. Quem quer? Jogo rápido. A gente não perde a oportunidade, é assim que funciona. Mas se você já conheceu Jesus, o conhecimento que você teve de ontem passou. A pergunta é, você conhece mais Deus hoje? Você tem relacionamento mais com o Espírito hoje? Você conhece mais da palavra hoje? Ou não? Aí a proporção do quanto você ama Deus e quanto você se relaciona com Ele, você pega assim o seu histórico no seu celular e vê quantas horas você passou nas suas redes sociais e quanto tempo você passou de leitura bíblica. Quanto tempo você passou maratonando séries no Netflix ou em qualquer outro streaming e quanto tempo você passou com os joelhos dobrados buscando a face do seu Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, irmãos. Eu adoro série. Eu já maratonei todas as séries de herói que você pode falar em qualquer stream eu assisti. Eu adoro assistir série. The Chosen. Esse acho que foi uma das poucas que eu assisti inteiro.
super-heróis Marvel, eu disse, deixa eu fechar aqui. Me pegou essa aí. Mas, filmes de guerra, de medieval, cara, eu curto muito. Os Vikings, cara, você curta pra caramba. Muito bom. Agora, é da hora ter o conhecimento, é da hora você passar tempo ali se entretendo, a gente é ser humano, a gente pode. A pergunta é quanto essas coisas fúteis desse mundo têm tomado o tempo que pertence a Deus no seu coração. A pergunta é essa. Sob essa ótica, a gente olha para a nossa vida e vê que o tempo está passando. Eu estou com 36 anos, 35, vou fazer 36 anos, minha esposa está com 37. E na sexta-feira eu recebi a notícia de um amigo que tem a minha mesma idade, a esposa dele tem a mesma idade. 2 filhas também, igualzinha, gente. Só que a filha mais nova dele é 1 ano mais nova que a minha filha. Ele falou assim, Diegão, preciso de ajuda. Eu falei, o que aconteceu, mano? Ele disse, cara, minha esposa descobriu que está com 2 nódulos, um no seio e um debaixo da axila. Foi fazer um exame e descobriu que está com o 4º nódulo. O médico já diagnosticou com metástase e vai começar a fazer a quimioterapia depois de amanhã. E ele chorando, triste porque não sabia se amanhã ele está com a esposa dele. Quanto tempo mais você tem? Quantas oportunidades mais Deus vai ter que te dar? Lembra o que eu falei? Pode ser que no último dia Deus te salve, ok. Mas você perdeu a rica oportunidade de entrar no santuário da morada do Altíssimo. Você perdeu a rica oportunidade de andar humildemente na companhia do seu Deus, como vai dizer o texto de Miqueias. Se existe mais de Deus para você, meu irmão, se a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus, o que você está fazendo com a sua vida? É da hora, irmãos, eu estava sexta-feira pescando, na sexta-feira passada fui pescar de novo, porque é o meu hobby, eu gosto muito de pescar. Acordo 5h30 da manhã para estar na porta do pesqueiro, 6h30, para ser um dos primeiros, tentar pegar um lugar legal, pegar peixe bom. Mas qual foi a última vez que você acordou 5h30 da manhã para falar, Senhor, eu estou acordando aqui porque eu quero te encontrar. Eu estou acordando aqui 3 horas da manhã, meu celular despertou, Senhor, eu estou cansado, eu estou sem forças, mas eu preciso de Ti, Senhor. Parece loucura, mas você olha para a palavra, e a palavra vai dizer, Senhor, quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos Seus atos. Davi vai dizer, assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia e suspira pelo Deus vivo. Assim como a sentinela aguarda pelo amanhecer, a minha alma aguarda por Ti, Senhor. Será que o nosso coração está desejando por encontrar, Senhor? Por ter uma vida de comunhão com Ele? Ou não? Deixa eu ruminar o que o meu pastor já ruminou. Entende? Ruminar, a vaca come a comida, vai para o estômago dela, suga o gasto, volta para a boca, ela continua mastigando e volta para a barriga, vai quebrando as enzimas, daqui a pouco vem alguém, vomita na boca do outro, o outro continua fazendo o mesmo processo. Não faz sentido. Então não deveria fazer. Vamos, com todo respeito ao quem ouve, para quem vamos ouvir David Leonardo, porque a gente é o centro do coração de Deus. Desculpa, irmãos, não é sobre isso. Está na hora da gente ser menino, deixar de ser menino constante, levado por todo vento de doutrina. O Senhor quer te levar a um lugar onde você, como filho maduro, se dedica em profundidade, em conhecimento nessa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Como poderá manter jovem puro o seu caminho, buscando conforme a Tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos Seus caminhos. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Senhor, porque eu Te amo, eu guardo a Tua lei. Senhor, porque eu Te amo, eu Te busco. Senhor, porque eu Te amo, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não estou satisfeito. Aí a gente vai para Paulo, de novo. Aos Filipenses, Paulo dizendo aos Filipenses, em um texto muito conhecido, capítulo 3, verso 7. Abre comigo.
Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar com prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à sublimidade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho em mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação com ele em seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição entre os mortos, nela estar presente. Esse conhecimento citado aqui em Filipenses, epignosis, conhecimento pleno, exato e completo. Não é um conhecimento superficial. Paulo entendeu que todas as coisas eram ínfimas, pequenas, se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida que Te conheço mais. Tudo pega o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual o conhecimento de Deus que você ainda não experimentou? Existe hoje mais de Deus para você. Oséias, no capítulo 6, no verso 3, o povo dizendo da boca para fora: Senhor, nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. E Deus, no versículo 6 daquele mesmo capítulo, vai dizer que Deus não deseja oferendas nem holocaustos, mas Ele deseja que nós o conheçamos e que nós o amemos. Aí eu volto com a pergunta: será que nós amamos a Deus? Será que nós estamos buscando esse Deus que nós dizemos amar? Aí vem Deus e diz: não amemos só de palavras, mas com ações. Por essa perspectiva, o texto de Jeremias vai dizer, capítulo 9, verso 23: assim não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, justiça e juízo na terra, porque são dessas coisas que me agradam, diz o Senhor. Forte na sua força, o rico na sua riqueza. A gente se gloria por tantas coisas, porque a gente acha que sabe, porque a gente acha que tem condições. Aí vem o texto de Romanos, capítulo 11, dizendo a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que seja restituído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor está aqui, meus irmãos. E Ele quer te revelar no lugar mais profundo do coração dele hoje. Um lugar que talvez você ainda não tenha experimentado. Um lugar que talvez, pela perspectiva humana, você acha que é impossível chegar. E esse conhecimento de Deus está acessível ao estender das mãos. Está acessível ao abrir de uma página. Está acessível ao dobrar dos seus joelhos. Senhor, eu não sei o que nem o que falar, mas me revela mais o Senhor. E ainda que sem palavras, a glória dele vem. A presença dele se manifesta. Às vezes suas lágrimas vão falar mais do que você tem condições de dizer em palavras. Essa presença gloriosa do Senhor que quer se revelar a nós está disponível via você.
está disponível na leitura, está disponível na comunhão, está disponível na intimidade com Ele. Mas a questão é que a gente tem que fazer escolhas. Trabalhar é bom? Lógico que é bom. Estudar é bom? Continua sendo bom. Nos relacionar com a nossa família é bom? Lógico que é bom. Mas a questão é, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas escritas naquele texto, que vai dizer, por que andeis ansiosos? Porque a vez de comer, beber ou vestir, basta cada dia o seu? Não. E aí, para finalizar, eu fiz um trocadilho, e esse trocadilho está ligado ao nome da igreja, Amor e Foco. E essa perspectiva vai fazer o seguinte: quando o nosso foco está no amor, Ele é o amor. E quando o nosso foco está no amor, tudo perde seu valor. 1 João 4,8 vai dizer, aquele que não ama também não conhece a Deus, porque Deus é? 1 João 4,16 vai dizer, nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que tem para conosco, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Quando o nosso foco está no amor, tudo perde seu valor. Se comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque eu decidi perder e considerar todas as coisas como esterco, vai dizer Paulo. Aí vem as perguntas: por que nós estamos aqui? Quais são os motivos das ações sociais? Quais são os motivos das canções bonitas? Qual o motivo de queremos ser bem-sucedidos profissionalmente, academicamente? Qual o motivo de você querer casar? Qual o motivo de você querer ser relevante? É por aí? Ou será que ele não faz parte da ponta que você tem feito? E aí, fazendo a leitura do texto, é um pouco longo, de Colossenses 3, do 1 ao 17, eu vou ler a partir do verso 11, que vai dizer o seguinte, ó: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, revistam-se do santo, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo, que excede ao juízo, que a paz de Cristo seja o juízo em vossos corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Será que a gente está se revestindo do amor? E o último versículo para nós encerrarmos. Filipenses 1, versículo 9 e 10. Peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais, e mais em ciência, todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Cresçam no conhecimento de Deus, para que vocês experimentem as coisas boas, as coisas excelentes do Senhor. Existe um lugar mais profundo em Deus para nós hoje. Existe uma revelação fresca do alto para nós hoje. A pergunta é: você tem tempo para Deus? Eu não estou falando sobre dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não estou falando sobre pegar uma paleta, uma baqueta, ou ficar no som, ou montar as cadeiras. Eu estou falando sobre entrar no seu quarto, fechar a sua porta e buscar o seu pai que te ouve em secreto. E o seu pai que te ouve em secreto te recompensa. Pai, nós estamos aqui em tua presença, Jesus. Espírito Santo. Nós não queremos apenas a sua onipresença.
Mas eu quero que, por favor, o Senhor aumente a sua presença com a sua presença manifesta. Com a tua presença manifesta. A tua palavra diz que toda a terra se encherá com o conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Senhor, por favor, vem sobre essa comunidade hoje. Enche este lugar com a tua glória, Senhor. Enche este lugar com a tua glória, Senhor, por favor. Espírito Santo de Deus, quão amáveis estão os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A nossa alma suspira e desfalece pelos seus atos. Ó Rei das nações, quem não te adorará, Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Ó fiel e verdadeiro, vem sobre nós, Senhor. Por favor, Senhor, vem, Senhor. Doce Espírito de Deus, inunda-nos com a tua glória, com a tua presença, Senhor. Nós queremos ir mais fundo do teu coração